Ciro saia em defesa de Lupe, chamando a atenção ali, novamente criticando o governo, como a gente está bem acostumado a ver, mas de fato, portanto, assumindo uma posição aí nessa nova, nessa movimentação também do PDT, que a gente acompanhou agora dos deputados, né? Exato, Raquel, hoje foi o dia D da oposição aqui no estado do Ceará e tudo isso, obviamente, se entrelaça com a crise que se abriu com a investigação do INSS, né? Vamos lá por partes. Primeiro, a defesa que o Ciro faz do agora ex-ministro Carlos Lupe do ponto de vista político, nada mais do que previsível. Eles são aliados históricos. O próprio Lupe já disse que o Ciro só sai do PDT se quiser sair, não é? Então, o Ciro já foi candidato à presidência algumas vezes, parte delas pelo próprio PDT, como apoio expresso do Carlos Lupe. Aqui no estado do Ceará, conduziu costuras políticas que tiveram sempre o amparo do Carlos Lupe, escolhas de candidato, exemplo do Roberto Cláudio, né? Agora, eu me pergunto, por exemplo, se no momento em que estoura um escândalo como esse do INSS, se a culpa não é do ministro, vai ser de quem? Né? Porque o Lupe era ministro desde 2023, então ele foi advertido inúmeras vezes de que havia algo pelo menos estranho lá no Ministério da Previdência em relação a esses descontos indevidos. Então, se o Lupe não tem culpa no cartório, ele foi, no mínimo, negligente ou incompetente, o que também já seria razão suficiente para que ele fosse demitido, Raquel, porque não se pode manter no cargo um gestor que permite que um escândalo de tal monta acabe sendo levado adiante sem que os responsáveis sejam punidos. Então, a defesa que o Ciro faz é compreensível do ponto de vista político, do ponto de vista da administração, da gestão não, entendeu? Não há como tudo isso que a gente tem visto acontecer ter transcorrido lá no Ministério da Previdência sem que o Lupe não tivesse ciência, né? Não só o Lupe, mas também o número 2 que foi escolhido para o lugar dele, que também não faz o menor sentido, porque foi trocar 6 por meia dúzia. Aqui do ponto de vista local, Raquel, esse momento foi muito divertido porque ele é inédito. A gente jamais imaginou, apesar da aproximação que houve de uma convergência política de agenda nas eleições do ano passado, que Ciro Gomes um dia estivesse ali ao lado do pastor Alcides Fernandes, que é pai do André Fernandes, né, um bolsonarista de primeira hora, ao lado do sargento Reginaldo, que é do União Brasil, um aliado de capitão Wagner, a quem o próprio Ciro já classificou como chefe de motim, como bandido, inúmeras vezes, né? O próprio Wagner rebateu, tem uma relação dificílima com o Ciro, ao lado da Silvana Oliveira, que também é uma bolsonarista de primeira hora. Então, são essas personagens que agora resolveram sentar à mesma mesa para discutir e costurar uma grande aliança, segundo o Ciro, para salvar o Ceará. Então, isso deve ter muita repercussão, Raquel, em 2026, já que o próprio Ciro passou, neste momento, a ser cotado como candidato ao governo do Estado. Então, a gente pode ver esse tipo de enfrentamento no ano que vem, Raquel. Seria bem estranho, mas essa é a realidade do Estado do Ceará, não é?